Hoje eu quero a sua atenção durante alguns minutos. Vamos falar hoje sobre a paciência. Paciência para esse mundo. Paciência que nós precisamos ter. O poder da paciência, a importância da paciência. E como é necessário nós desfrutarmos dessa paciência que vem a partir de na verdade, esperança, irmãos. Paciência é uma consequência. Estou antecipando o estudo de quinta aqui. Calma aí. A gente vai estar falando sobre esperança, não é? Paciência é semana que vem. Nós vamos falar sobre esperança hoje, o poder da esperança. Muito bem. Se eu falar paciência, vocês falam esperança. Nós vamos falar o poder da esperança. Esses dias tão difíceis, nós precisamos de esperança. E a esperança que vem do Senhor. Romanos 8, 24 e 25, como texto base dos nossos pensamentos. Romanos 8, 24 e 25. O apóstolo Paulo fala sobre a nossa esperança, a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. Não é aquela esperança que o mundo tem. Você já deve ter ouvido dizer, quando fala de esperança, a esperança é a última que morre. Que valor que temos uma esperança que morre, não tem sentido. Então, a nossa esperança, ela não morre, porque a nossa esperança ressuscitou e está vivo para todo sempre nos céus. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto, Romanos 8, versículos 24 e 25, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a direção do Senhor sobre o que nós vamos apresentar nesse momento da Tua Palavra. Ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, pela Tua Palavra, ó Deus. Obrigado pelo que nós já louvamos, pelo que nós já entoamos aqui. Que esses louvores possam ser recebidos por Ti, ó Deus. E agora que o Senhor possa dirigir cada palavra, que o Senhor possa tocar nos corações, que nós possamos, ao sair daqui, sairmos cheios dessa esperança viva que vem do Senhor. Nós deixamos a Tua palavra que há de ser ministrada no Teu controle, e assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder da esperança, a importância da esperança. Nós precisamos de esperança para viver, irmãos. Alguém já disse que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. A esperança é o que nos mantém vivos. A pessoa sem esperança, ela está apenas vegetando, ela não vive. Uma pessoa que já perdeu esperança, ela não tem razão para continuar vivendo mais. Ela está desesperada. Quantas pessoas passam anos presos no desespero, acorrentados pelo medo, subjugados pela ansiedade, pelas preocupações, sem nenhum tipo de esperança? Isso não é vida. Pessoa que vive sem esperança, ela vai vivendo uma vida arrastada, uma vida sofrida. A verdadeira vida, a vida verdadeira, ela precisa ser marcada, ela precisa ser timbrada pela esperança. Uma esperança robusta, uma esperança firme, a esperança que, como diz a Bíblia, nos leva muitas vezes a esperar contra a esperança, como diz lá no caso de Abraão. A nossa sociedade hoje precisa de esperança. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo desesperado. Existe tanta desesperança, desespero no coração do homem. Quantas pessoas desesperadas nós vemos por aí? Quantas pessoas nós vamos conversar e estão com aquela angústia no coração, não têm esperança, não estão firmes o suficientes? Porque eu preciso dizer uma coisa: por mais que nós tenhamos pilares firmes na nossa vida, por mais que nós tenhamos uma estrutura firme, sozinho, por nós mesmos, nós não conseguimos suportar os esbarros que muitas vezes a vida nos traz. Muitas vezes chegam até nós. Quantas vezes, meus amados irmãos e amigos aqui, chegam diante de nós tempestades tão grandes, tão fortes, chegam diante de nós ventos tão extremos,
que facilmente abalam as nossas estruturas, facilmente está destruindo, nos derrubando. Nós não somos suficientemente fortes em nós mesmos. Nós não temos sozinho. A nossa força, por mais robusta que seja, ela não passa de uma consumada fraqueza em momentos em que nós somos colocados à prova. Se olharmos para a nossa vida, o nosso vigor físico, essa saúde que talvez você se gaba de ter, esse vigor físico, essa exuberância toda que você tem, ela pode ser rapidamente debilitada por uma enfermidade agressiva. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que estavam cheias de vigor físico, de saúde, de repente chega uma doença e rapidamente derruba aquela pessoa e joga ela no chão. Porque a nossa saúde, o nosso vigor físico não dá base para você confiar e ter esperança na sua saúde. A nossa estabilidade financeira, a riqueza não sustenta ninguém. Riqueza é muito frágil para garantir segurança, para trazer felicidade, para trazer esperança. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm esperança, têm riquezas, mas têm um vazio tremendo no coração, tem a conta cheia de dinheiro, tem casa boa, mas isso não traz nenhuma esperança, nenhuma garantia para os seus corações. Quantas vezes nós encontramos isso? Quantas pessoas estão querendo confiar nisso? Riqueza não é razão para a esperança de ninguém. Quantas pessoas hoje morrendo, têm dinheiro, mas não conseguem comprar a saúde, não conseguem comprar a vida? Quantas pessoas têm dinheiro, mas não conseguem trazer felicidade para as suas vidas? Porque a riqueza ela não sustenta, ela não traz esperança. Os prazeres deste mundo, os deleites dessa vida, por mais variados que possam ser, por mais abundantes que existam nesse mundo, se você parar para olhar quantas coisas esse mundo oferece, quantos prazeres esse mundo traz, quantas pessoas, a exemplo do filho pródigo que nós falamos aqui domingo passado, saem para tentar desfrutar os prazeres dessa vida, aproveitar o que esse mundo dá, mas não preenche o vazio da alma, não traz esperança, não fortalece a vida. Pode querer aproveitar tudo que esse mundo oferece, pode mergulhar nos prazeres, nos mais profundos vales dos prazeres da alma, mas não encontram esperança, porque os prazeres deste mundo não são suficientes para acalmar, para preencher o vazio da alma de ninguém. Os nossos diplomas, as nossas conquistas, as nossas medalhas, os nossos méritos não resolvem, não traz esperança. Muitas pessoas se gabam em tudo aquilo que conquistaram, pessoas que ostentam as suas medalhas de honra ao mérito, as pessoas que ostentam os seus diplomas, os seus conhecimentos, as suas conquistas acadêmicas, pessoas que têm tudo isso. Pode até massagear o ego durante algum tempo, pode ser até bonito, não é? Apesar que hoje está meio fora de moda, mas pode até ser bonito você encher a parede de diplomas, de certificados, de todo tipo de curso. Pode parecer aquilo bonito, aquilo pode te encher o ego, mas isso não traz esperança, isso não dá significado para a vida. Pode ser o maior doutor desse mundo, não é? Mas isso não resolve o vazio da alma de ninguém. Por quê? Porque não está aí, não está nesse mundo. As amizades, os amigos ilustres, pessoas que estão cercando. Quantas pessoas acham que precisam estar cercadas de amigos, pessoas importantes para sustentar? E eu posso te dizer, essas pessoas, por mais amigos que você tem, por mais pessoas que te cercam, elas não vão poder te sustentar na hora que você passar pelo vale da sombra da morte. Pode estar cercado de pessoas, e a gente vai um pouquinho além, nem mesmo a nossa família pode nos acompanhar quando nós tivermos que atravessar os portais da morte. Sabe, essas coisas, elas não vão trazer esperança para ninguém. Elas não podem trazer aquilo que o ser humano precisa de verdade. O que nós precisamos é de um refúgio verdadeiro. O que nós precisamos é de um Deus onipotente. O que nós precisamos é desse Deus que tem o controle de todas as coisas. É esse amparo seguro, é aquele que nos agasalha na hora da tempestade, é aquele que nos protege. E eu pergunto para você, onde está o seu refúgio? Onde você tem se refugiado na hora da angústia, na hora das preocupações, na hora do desespero?
O que você tem buscado para trazer esperança para o seu coração? Aonde você está escondendo? E eu posso te afirmar uma coisa: a razão da esperança humana, a coisa que nós mais precisamos, não está nessa terra, não está na nossa força, não está na nossa sabedoria, não está no dinheiro, não está nos amigos, não está em nós mesmos, não está na nossa mente, não está na nossa família. O refúgio verdadeiro que nós precisamos, ele está em Deus, somente em Deus. Nele está a nossa esperança, em nenhum outro lugar. Existem muitas pessoas que começam a dizer: busque dentro de você, procure as forças em você, procure o seu Deus interior, a força que você tem, você vai encontrar em você. Nada disso, nada disso. Nós somos fracos, frágeis, pecadores, falhos, imperfeitos. O que nós precisamos é desse Deus onipotente, esse Deus todo-poderoso. É nele que nós encontramos a verdadeira esperança. E a pergunta é: por que Deus pode ser essa esperança? Por que Deus? Aí nós temos algumas respostas. Em primeiro lugar, porque Ele nos criou e nós somos dele. Quem nos criou foi Deus. Se estamos aqui hoje, é porque Deus planejou a nossa vida. A nossa vida não foi um acaso que surgiu espontaneamente. Você não está nesse mundo por acaso. A nossa vida não é resultado daquela evolução multimilenar, não é? Que foi evoluindo e aconteceu de você chegar aqui hoje. Nem mesmo o planejamento de seus pais que fez com que você estivesse aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus criou. Nós somos criados por Deus. Foi Ele quem nos formou. E como diz o salmista, de maneira assombrosamente, maravilhosamente, Ele nos formou, conhecendo-nos, mesmo antes de nós nascermos. Mesmo quando estávamos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E Ele já tinha um plano, um propósito para as nossas vidas. É Deus quem nos formou. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece profundamente cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele conhece você nos detalhes. Ele planejou a nossa vida. Ele nos amou antes mesmo de criar os céus e a terra. Deus te amou. Ele te conhece. Ele te fez. Nós somos dele por direito de criação. Ele nos criou, Ele cuida de nós, Ele nos sustentou. E se estamos até aqui hoje, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Quantos não estão mais? Quantos que você conhece e já não estão mais aqui? Quantos amigos seus, familiares, pessoas talvez da sua idade, já partiram, você está aqui ainda? Pela graça, pela misericórdia de Deus. E Deus tem um plano, Deus tem um propósito. É Ele quem é a razão da nossa esperança. Nós somos criaturas dEle, Ele nos fez. E se Ele nos fez, Ele conhece perfeitamente a sua vida e pela por que você está vivo. Ele criou. Você quer saber quem sabe melhor de você? Quem te criou. A gente pega o exemplo de alguém que cria uma máquina, não é? A pessoa que desenvolveu uma máquina é a pessoa que mais conhece. Quantas vezes você pega alguns aparelhos, você não sabe para quê, você não conhece os detalhes, mas você vai falar com o autor, quem que inventou aquilo, sabe perfeitamente para quê, conhece cada detalhe, não é? Você pega esse aparelhinho que eu estou na mão aqui, ó. Muita gente, se pegar isso aqui, não sabe o que é isso, né? Como é que funciona. Agora, se você pegar a pessoa que desenvolveu esse aparelhinho aqui, ele conhece cada detalhe desse aparelho. Ele sabe a função dele, ele sabe para que ele foi criado. A pessoa que criou isso aqui, se abrimos isso aqui, ele vai falar de cada detalhezinho aqui, porque ele foi o Criador. E o Criador sabe. Sabe quem criou você? Deus. Ele sabe cada detalhe da sua vida. Ele sabe direitinho por que você foi criado e qual a finalidade, qual o propósito da sua vida. E se Ele sabe, é só nele que nós precisamos refugiar. É só nele que nós vamos encontrar refúgio. Só nele nós vamos encontrar esperança. Ele é a única base, deve ser a única base da nossa vida, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege. Como nós ficamos maravilhados em ver que Deus não só nos criou, mas também nos sustentou.
Deus não só te criou, mas Ele te sustentou com vida até o dia de hoje. Ele nos sustenta, diz a Bíblia, nele nós nos movemos, nos existimos, Ele é quem dá respiração e tudo mais que nós temos. Se você hoje conseguiu acordar, respirar, encher os pulmões, é pela graça de Deus, é Deus quem tem te dado isso. Se você consegue abrir os seus olhos e enxergar, é Deus quem tem permitido isso para você. Está chegando no final desse domingo, é Deus quem assim permitiu, é Ele quem tem te sustentado, é Ele quem tem te dado todas as coisas. Sem Deus não somos nada, sem Deus nós não existimos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem dá o pão de cada dia para cada um de nós. Lembre de uma coisa, a nossa vida não está à deriva, jogada de um lado para o outro pelas circunstâncias. Quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, não é? Tem coisas que acontecem que a gente não sabe o porquê, nós não entendemos certas coisas. Mas algo que deve tranquilizar o nosso coração é que se a minha vida está nas mãos do Senhor, ela não está largada. Deus é o autor da história da nossa vida. Ele sabe cada coisa que está acontecendo. Ele controla todas as coisas. As suas mãos dirigem e dão destino em toda a nossa vida. Então Ele é a base, Ele é o único digno de ser a nossa esperança. Ele é aquele que, como diz a palavra, Ele nos cerca por todos os lados. Ele é aquele que põe a sua mão sobre nós. Ele é aquele que estende o seu braço eterno sobre nós, que nos carrega no colo. É nas mãos dele que nós devemos estar. E daquelas mãos ninguém tira, ninguém arranca, ninguém pode tirar das mãos do Deus Todo-Poderoso. E outra coisa que nós podemos observar, porque Deus é a razão da nossa esperança, porque é Ele quem nos perdoa, e é Ele o único que pode nos dar vida eterna. A Bíblia diz que nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus, e pelo nosso pecado, a Bíblia diz que nós estamos condenados à morte eterna. Não tem outro jeito. E o Senhor Jesus é aquele que veio a este mundo realizar a obra da redenção lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Porque se nós estivéssemos entregues à nossa própria sorte, nós estaríamos condenados à perdição irremediavelmente, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Mas em Deus nós alcançamos o perdão, nele alcançamos a vida eterna. Os nossos pecados nos separam de Deus. Pecado é algo terrível. Um só dos nossos pecados seria o suficiente para nos banir do céu e nos destinar à condenação eterna. Um só. E quantas centenas, milhares de pecados nós cometemos desde que nascemos. Então o Senhor pega e diz a Bíblia, Ele perdoa todos esses pecados e lançam para o esquecimento, e nunca mais Ele se lembra desses. É só o Senhor que pode justificar os nossos pecados. É só o Senhor, aquele Deus fiel. É Deus, aquele Deus que não nos desampara. Se você olhar por que Deus é a razão da nossa esperança, é porque você confere a história no passado do povo de Israel. Quantas histórias nós encontramos na Bíblia? Se você for ler depois, nós não vamos ler agora, mas você pode ler o Salmo 22, você vai encontrar ali. Eu estava lendo alguns salmos hoje e observando que preciosidade nós temos da intervenção de Deus em momentos de angústia, em momentos de luta. No Salmo 22 mostra um momento de luta de Davi, numa situação crítica, a vida ameaçada, e ele então olha para esse Deus que traz esperança para ele. E lá no Salmo 22, no verso 4, ele diz: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Ele é a razão da nossa esperança. É só nele que o nosso coração encontra apoio, é só nele que o nosso coração encontra paz, é só nele que nós encontramos forças para continuar. Olha a Bíblia, continua observando. Se você vai ver, desde o Gênesis nós encontramos esse Deus que tem um poder de criação, o Deus que criou todas as coisas.
Você avança um pouco, você encontra a intervenção desse Deus, que é a razão da nossa esperança, lá no Êxodo, quando Ele leva aquele povo, tirando lá da escravidão do Egito, peregrinando pelo deserto, miraculosamente até a chegada de Canaã. A intervenção desse Deus nos milagres do Senhor Jesus, nos milagres dos apóstolos, e quantas outras circunstâncias nós encontramos a manifestação desse Deus que é a esperança, como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso ajudador. E diz Hebreus 13:6: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que pode me fazer o homem. Amém? O Senhor é o meu auxílio. Eu não preciso ter medo do que o homem pode fazer. Que é a razão maior para ter esperança no coração do que essa? Que é a razão maior de você poder andar cheio de esperança nesse mundo com tantas coisas, do que saber que Deus é o nosso auxílio. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos viver preocupado. Mas sabe de uma coisa? Tem algo que vale a pena observar. Do jeito que aqueles que creem no Senhor têm esperança, do jeito que aqueles que confiam em Deus têm esperança, o outro lado também nos apresenta aqueles que não conhecem a Deus, que não têm como Senhor, como Salvador, não têm esperança. E é por isso que existe tanto desespero no mundo, e é por isso que nós estamos como estamos aqui hoje à noite. É por isso que nós proclamamos e falamos que existe uma esperança, que existe um Deus que pode trazer esperança. A Bíblia nos diz, Efésios 2 e versículo 12, diz assim, olha o que a Bíblia diz, Efésios 2 e 12: naquele tempo, diz a Bíblia, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. E o que está em letra maiúscula aqui? Pode ler em voz alta? Não? Naquele tempo, você andava sem esperança e sem Deus no mundo. A Bíblia diz que o homem e a mulher, antes de conhecer o Senhor como Salvador, ele não tem esperança, ele não tem Deus nesse mundo. Ter Deus não é você falar que carrega Deus, que gosta de Deus, não é você ter uma religião. Quando a Bíblia diz ter Deus, ela está falando de um relacionamento com esse Deus, ela está falando de uma entrega, ela está falando de uma conversão, ela está falando de você falar: Senhor, eu quero, eu preciso, perdoa os meus pecados, entra na minha vida. A Bíblia diz que o homem antes disso, a mulher antes disso, está sem Deus, sem esperança. Essa é a razão do desespero, essa é a razão da angústia, essa é a razão do medo, essa é a razão que as pessoas vivem assustadas, assombradas, não gostam de pensar em certas coisas, não gostam de pensar no inferno, não gostam de pensar em morte, não gostam de pensar em tantas coisas, porque estão sem esperança. Mas aquele que confia em Deus, ele não tem motivo para desespero, ele não tem motivo para ter medo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes. O que diz aqui? Pode ler? Como os demais que não têm esperança. Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos, e ele fala: olha, não fica assim preocupado, não fica assim assustado, porque senão você vai viver como os outros que não têm esperança. E que puxada para nós cristãos, que puxada de orelha para você que é um cristão, que já tem Cristo como seu Salvador, e às vezes está aí preocupado, angustiado. A Bíblia diz: não fica assim não, senão você vai ficar igual aos outros que não têm esperança. Você não sabe no Deus que você tem crido, Ele que não poupou o seu próprio Filho, aquele Deus que não poupou o seu Filho, antes o expôs à morte para nos livrar da condenação eterna. Ele que, como diz Isaías 53, levou o seu Filho a moer lá naquela cruz para levar o castigo do peso dos nossos pecados. O Senhor Jesus que morreu em nosso lugar para revelar o amor e a justiça de Deus. O Senhor Jesus que pagou o preço. Em Cristo nós temos a plena redenção dos nossos pecados.
Em Cristo nós temos a vida eterna, a garantia da salvação. Quando estamos confiados nele, nós não precisamos ter medo do passado. Como é maravilhoso saber disso. Não importa o seu passado, não importa o que você fez até o dia de hoje. Quantas pessoas carregam sombras pesadas do seu passado, pessoas que são atormentadas por coisas que fizeram, que aconteceram nas suas vidas. Quando você está em Cristo, você não precisa temer o passado, porque todo o seu passado já foi carregado por Jesus lá na cruz do Calvário. Não precisa viver atormentado com o passado. Quando estamos em Cristo, nós não precisamos ter medo do presente. Por que não ter medo do presente? Porque nós temos livre acesso à graça de Deus, que é derramada sobre nós. Essa multiforme graça de Deus. Não precisa ter medo do presente. Nada que acontece na nossa vida escapa dos olhos do Senhor. Em nenhum momento o Senhor nos deixa. A Bíblia nos diz, Ele prometendo: eis que estou convosco todos os dias até o fim. Ele diz: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Então não precisa ter medo do presente. E em relação ao futuro, nós não precisamos ter medo, porque o nosso futuro traz a glória eterna. Em Deus está a nossa esperança. Nele está a nossa esperança. Jesus é a nossa própria esperança. A nossa vida aqui nesse mundo, lembra disso, não é uma ladeira abaixo. A nossa vida não é uma vida desgovernada, condenada a um destino que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Não é só para piorando, não é largada, abandonado, não. A nossa vida é escalando aquele monte glorioso, sabendo para onde nós estamos indo, exultantes para a presença gloriosa do Senhor, porque Ele é a nossa esperança. A esperança, e quando nós lemos lá, início do nosso culto hoje à noite, a mensagem, a esperança, pela própria natureza da palavra de algo futuro, pela própria natureza, nessa esperança nós fomos salvos. E ela vai muito além do que um anseio para o futuro. É uma certeza que vem da nossa alma. É você saber em quem você tem crido. É você saber que Deus é fiel. É você saber que você não está largado, não está abandonado. É você saber que em todos os momentos nós temos esse Deus ao nosso lado. Uma firme confiança sobre as coisas futuras, porque vem das revelações, da promessa desse Deus que é fiel. Em outras palavras, essa esperança bíblica que nós cremos, do cristão, ela está vinculada a essa fé que nós temos. Romanos 15:13 diz assim: Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É a fé que nós temos em Deus, é nela que nós nos enchemos de esperança. E é por isso que a fé é fundamental na vida de um cristão. Por isso que nós andamos por fé, vivemos por fé, nós morremos por fé, somos salvos por fé. Nós temos esperança nesse Deus. E a gente lembra de Hebreus 11:1, que nos diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente não precisa ver para crer. Nós cremos. Nós cremos no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a convicção do cristão. A suprema esperança e confiança que nós temos não está nos seres humanos, não está no dinheiro, não está nas coisas materiais, mas está em Cristo Jesus. E eu vou terminar brevemente passando algumas coisas que nós temos. Eu vou passar breve, mas eu quero que você olhe em que consiste a nossa esperança. Primeira coisa, nós temos esperança na graça de Deus, Ele nos oferece tribulações presentes. Temos esperança na graça de Deus. Nós temos esperança nos livramentos de Deus. Nós temos esperança que chegará um dia em que as nossas ações vão cessar aqui na terra. Vai chegar um dia
quando nós não estaremos mais sujeitos à corrupção desse mundo. Temos o lugar da redenção do nosso corpo. Quantas referências sobre isso nós temos? Nós aguardamos aquele dia. Nós sabemos a Bíblia que o choro pode durar depois, mas vem durar a vida. Nós cremos nesse dia em que essas tribulações cessarão. Nós temos a esperança da consumação da nossa salvação. Nós somos salvos e aguardamos um dia em que vamos estar com o Senhor então nos céus para todo sempre, como diz o Tessalonicenses 5:8. Nós temos esperança de uma casa eterna nos céus que o Senhor foi preparar naquela cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Nós temos essa viva esperança. Nós temos a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vem, nós cantamos aqui, Ele vem buscar a igreja. Nós temos esperança nisso. Quando os cristãos serão então arrebatados para encontrar com Ele nos ares, nós que o veremos como Ele é na Bíblia e nos tornaremos semelhantes a Ele. Essa esperança nós temos. E eu pergunto, você tem essa esperança? Quando nós falamos que Ele vem, arrebatamento para os cristãos, isso traz uma preocupação para o seu coração. Quando nós cantamos, Ele vem buscar a igreja, você fica com medo? Ou você fica cheio de esperança que Ele venha mesmo agora, para que eu possa subir para estar com Ele? Nós temos esperança de receber a glória, finalmente a esperança da vida eterna, da vida garantida a todos que confiam em Jesus Cristo e o obedecem. Essas coisas nos movem, essas coisas nos acalmam. E você precisa viver isso. Vamos ficar de pé para a gente orar. Nós temos razão para a esperança. Talvez você não tenha essa esperança toda que nós falamos aqui. Talvez em seu coração existe um vazio. Talvez algumas coisas tenham gerado desespero no seu coração. Eu quero convidar você hoje a se abrigar em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ir a Ele. Só Ele é o refúgio verdadeiro. Só Ele pode te trazer paz. Só Ele pode te trazer esperança. Não viva essa vida sem saber para onde você vai quando morrer, sem saber o que está acontecendo, desesperado, sem a presença de Deus com você o tempo todo. Não viva assim. Se prostra diante do Senhor, receba Ele como seu Salvador, se entrega a Ele, fale com Deus. Ele pode trazer esperança, só Ele. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, porque sabemos que estamos diante desse Deus, o Deus da esperança. Graças te damos, ó Deus, pela esperança da salvação que temos, a esperança da vida eterna que desfrutamos. Obrigado, ó Deus, pela esperança de saber que um dia nós vamos estar contigo nos céus, pela certeza que temos da tua presença ao nosso lado aqui nesse mundo. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos que a nossa vida está no controle do Senhor. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos que não estamos abandonados aqui. Obrigado porque podemos desfrutar dos cuidados, da boa mão desse Deus onipotente. Senhor, nós queremos orar por cada pessoa que nessa noite ouviu essa palavra, cada pessoa que teve a oportunidade de meditar junto aqui conosco. Que o Senhor possa falar em vidas, em corações aqui. Pessoas possam estar avaliando as suas vidas, estar restaurando a comunhão contigo, estar buscando o Senhor como Deus da esperança. Ó Senhor, nós deixamos essa palavra diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar em vidas, em corações aqui. Que o Senhor possa ir e tocar onde nós não podemos tocar, que é no mais íntimo de cada vida nesse lugar. Agora, Senhor, nós oramos
pelo retorno para as nossas casas, que o Senhor nos leve em paz, que tenhamos uma noite de descanso, que essa semana que se inicia nós possamos vivê-la debaixo das Tuas mãos, desfrutando dos Teus cuidados. Ó Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Te louvando e fazendo isso com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ir desfrutando da doce paz do Senhor. E se você hoje quer tomar essa decisão ao lado de Cristo, nos procure, queremos orar com você.